inferno não são os outros, o inferno somos nós. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Medicina das Palavras. Estamos aqui no nosso segundo vídeo de reflexão para a gente pensar nossa atuação no mundo e as nossas relações. E hoje eu quero trazer um tema que eu acho bem pertinente para a gente observar antes de qualquer aprofundamento no que diz respeito às nossas relações. E eu quero falar sobre carência e sobre a necessidade de agradar. Esse é um assunto delicado, porque pode trazer à tona muitas memórias, muitas coisas que nós temos mal resolvidas com nós mesmos. Mas eu sinto essa necessidade de fazer essa reflexão, porque um dos atos mais destrutivos, né, da nossa psique, da nossa tranquilidade e das nossas relações é essa necessidade de agradar, é o famoso querer se dar bem com todo mundo. E é um mito também, né, quando a gente começa a falar em relações, em promover saúde das relações, eu entendo que um dos mitos é esse mito de que a gente precisa sempre ser legal, a gente precisa sempre agradar o outro, de que a gente precisa evitar o conflito para que as boas relações aconteçam. E eu quero dizer que é justamente o oposto. Que fazer tudo isso é como construir uma bomba relógio. Em algum momento, essa bomba vai explodir e as nossas relações, que aparentemente pareciam muito tranquilas, elas vão se tornar um verdadeiro inferno. O inferno não são os outros, o inferno somos nós. O inferno é aqui e agora, é dentro da gente. Tem um trecho de Grande Sertão Veredas que eu gosto muito, que aliás está bem aqui. Cadê? Está aqui, Grande Sertão. Que é um dos meus livros preferidos na vida. Que tem no livro fica uma grande questão no ar, né? Se existe ou não o diabo e se Riobaldo, que é o personagem principal, fez um pacto com o diabo. Ele fica sempre nessa tensão, né, entre Deus e o diabo. E tem um trechinho que ele vai falar assim que o diabo não há. E quando a gente pensa, né, que ele não existe, aí mesmo é que ele toma conta de tudo. Então a gente precisa ficar muito atento, muito atentas, muito atentos às consequências daquilo que a gente está fazendo e as motivações daquilo que a gente está fazendo. Nem sempre é fácil olhar para as motivações, daí existem as terapias, daí existem as muitas práticas e técnicas para a gente compreender por que a gente age de uma maneira e não age de outra. E aí, falando especificamente sobre essa necessidade de querer agradar a tudo e a todos, ela não dá certo. Ela não dá certo. Esquece tudo que você aprendeu sobre isso, tudo que te falaram desde criança, de que você precisava ser bom, você precisa... evita o conflito, né? Existem pessoas que fazem o oposto, né? Que partem para o conflito o tempo inteiro. Nenhum desses extremos eu estou dizendo que é saudável, eu estou aqui para falar do outro. A gente não vai falar desse extremo da pessoa que está ali sempre querendo trazer um conflito à tona, porque isso também é um desequilíbrio. Mas como isso é um desequilíbrio, eu acho que a gente consegue ver com mais clareza que isso é um desequilíbrio, o oposto disso também é um desequilíbrio. E o que esse desequilíbrio diz? Ele diz que nós estamos tão apegadas e apegados a máscaras que a gente já não tem coragem de ser quem a gente é. Porque esse querer se dar bem com todo mundo, ele tem origem em carências profundas. Situações de família, situações de infância que nós vivemos e que a gente precisa investigar
com psicoterapia, a gente precisa olhar para saber, a gente precisa curar esse tipo de dor, né? Tem origem nas dores, de medos, na verdade, né? Eu tenho medo de ficar sozinho, é uma dor que está relacionada a uma falta de potência, aí fazendo referência ao vídeo anterior, né, que eu falava de felicidade, de nós sermos a própria felicidade. Quando a gente está conectado, né, a essa necessidade de agradar e ao entendimento de que nas relações a gente precisa evitar o conflito, a gente não está sendo sincero. Ao não sermos sinceros, a gente causa muito sofrimento para nós mesmos e para o outro. E a gente nunca vai viver em paz, nunca vai viver em paz, se vivermos dentro dessas máscaras o tempo inteiro, sem nunca sair, sem nunca mostrar a nossa vulnerabilidade, ou quando mostrar de uma forma muito desequilibrada, exigindo que o outro esteja ali do nosso lado para nos tirar daquela condição. Eu disse no início do vídeo que é delicado falar sobre isso, porque as causas, né, desse desequilíbrio, elas são muito profundas e não são culpa nossa, né? São muitas vezes de uma família difícil, onde nós crescemos, ou de uma cultura, da cultura da sociedade opressora, que nos forma, né? É uma educação que nos forma, não para sermos seres humanos autônomos, independentes, amorosos, conectados e que partilham e trabalham coletivamente, um fortalece o outro. Não. É uma educação dentro de uma cultura, de uma sociedade que nos forma para sermos, primeiro, obedientes. O que Michel Foucault, um grande pensador do século XX, vai chamar de corpos dóceis. Corpos dóceis, nós fomos amaciados para obedecer e para cumprir protocolos dentro da cidade, dentro do trabalho, dentro das relações. E além de obedientes, para competirmos uns com os outros. É no seio dessa cultura, é no cerne dessa cultura que a gente está lançado. E trabalhar a força da mente, a força interior, né, para não se sujeitar mais do que já somos sujeitados durante a nossa infância e a nossa juventude, a essa forma, né, a essa existência da sociedade, não é das coisas mais fáceis. Mas eu quero dizer que é possível. E isso independe de classe social, isso independe de qualquer tipo de condição material. A gente encontra força de mente, força de propósito, força interna em pessoas em qualquer condição, não importa ela. A grande questão é como é que a gente pode ampliar o acesso a ferramentas, ao debate, à reflexão para o maior número possível de pessoas. Mas voltando aqui para a questão desse sofrimento, né? É um sofrimento conectado a essas personagens que a gente vive. E que não somos nós. E a gente sabe que essas personagens não é a gente porque a gente está sofrendo. Porque se a gente soubesse, a gente não estava sofrendo. Só que a gente está tão identificado com os personagens, né? Com aquele personagem que sofre, o meu personagem que é vítima, o meu personagem que é o algoz, né? A gente inverte esses papéis o tempo inteiro. E o meu personagem que quer agradar. Querer agradar significa estar totalmente colado às suas máscaras. E o preço que se paga por isso é muito alto. As nossas relações parecem tranquilas apenas aparentemente. Porque você está precisando ser tão contra você está precisando mentir tanto para você, vestir tantas máscaras para manter uma relação sem conflito,
que o nível de sofrimento é imensamente maior existe, né? Enfim, é tão grande que não chega nem perto do nível de dor que existiria se a gente não evitasse o conflito. Eu quero fechar com trechos de um poema que eu acho fantástico. Para mim, na minha humilde opinião, é um dos grandes poemas do planeta, né? E um dos maiores, dos mais importantes da língua portuguesa, que é a Tabacaria, do Álvaro de Campos, que é um dos personagens, um dos heterônimos, olha aí, personagem, um dos heterônimos mais famosos, mais conhecidos de Fernando Pessoa. Nesse poema Tabacaria, e eu vou deixar para vocês essa sugestão de leitura de Tabacaria. Quem quiser ouvir também, aqui no YouTube tem interpretações maravilhosas. Uma das grandes interpretações é a do Abu Janra, que é perfeita, que é fantástica. Vocês podem buscar por aqui. Eu também tenho a minha lá no meu Instagram. Vocês podem procurar. Tabacaria é um poema que eu já interpretei algumas vezes e tenho uma verdadeira paixão. E é um poema que traz esse nosso conflito. O conflito, né, o conflito da existência humana, o estar dividido entre a tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. A gente está sempre vivendo nesses dois mundos, né? Então, a pessoa que quer agradar, e aí eu estou falando com muita propriedade, não vou mentir aqui para ninguém, é importante também a gente expor nossas vulnerabilidades. Eu já fui essa pessoa que queria sempre agradar o outro, isso exprimia uma grande carência que eu tinha e um não acreditar em mim, um não acreditar que eu merecia ser feliz, não acreditar que eu merecia o melhor, era acreditar naquilo que socialmente me fizeram acreditar, de que eu só estava aqui para obedecer a uma lógica doentia, a uma lógica de mundo que serve ao grande capital, que serve a grandes propósitos que a gente não sabe nem o que é, né? Que nos forma para sermos soldados, para sermos apenas um número de RG e um número na folha de pagamento de uma empresa ou de uma instituição. E não para sermos pessoas inteiras. Então eu já estive nesse lugar e eu só me ferrei nesse lugar. Só me ferrei e vejo ao meu redor pessoas que agem assim, se ferrando, e em níveis muito difíceis e muito dolorosos, com depressão, com síndrome do pânico, com muitas doenças da mente que nos tiram a potência de viver. Tem um trecho em Tabacaria, o livro está aqui, essa maravilha aqui, que é toda a poesia de Álvaro de Campos. Tem um trecho. Primeiro assim, o poema ele começa nos colocando, né, no nosso devido lugar de grãozinho de areia no meio de um universo imenso, ou como diz o professor Mário Sérgio Cortella num vídeo maravilhoso que está aqui no YouTube, nós somos o vice-treco do subtroço, ou seja, a gente não é nada, a gente não é absolutamente nada, né? Eu acho que quando a gente também quer ser legal com todo mundo, a gente está se dando importância demais, a gente está achando que a gente é capaz de definir a realidade, de controlar a realidade, inclusive a realidade do outro, que nós agindo dessa forma, a gente vai ser capaz de evitar o conflito. Quem somos nós para achar que a gente vai ser capaz de evitar qualquer tipo de conflito? Nós somos o vice-treco do subtroço. Nosso ego não é absolutamente nada. Ele nos atrapalha a viver, inclusive, né? Ao mesmo tempo que é aquilo que afirma que nos mantém vivos, se a gente é servo do nosso ego, acabou a nossa vida. Que é o ego que vive nessas oscilações, que vive nessas fantasias de que
de que ele é o legal, de que ele resolve, de que ele controla, de que ele vai evitar que algo ruim ou difícil aconteça. Só que ao mesmo tempo, a gente é tudo. Quando a gente entende isso, a gente entende a potência que é estar vivo. Parece, é muito paradoxal, mas é isso. A potência que é estar aqui, que é estar nesse corpo, que é estar nessa existência. A gente não é nada, mas a gente é tudo. Quando a gente chega para o ego e fala, meu querido, eu não sou seu escravo, não sou sua escrava, eu não vou me submeter a você, eu sou muito mais do que isso, eu sou amor puro, eu sou liberdade. Eu sou o que eu quiser ser, não importa o que o outro vai achar. A partir do momento em que eu colocar a minha verdade, o outro vai se sentir inspirado a fazer o mesmo. E aí a gente começa a falar em relações de pessoas mais inteiras e mais sinceras. Então Fernando Pessoa começa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Olha aí, é o nada e o tudo. E vai oscilando durante o poema inteiro, né, entre esses dois polos. E tem um trecho que é um trecho que sempre me emociona, que está lá do meio para o final do poema, que fala justamente sobre as máscaras. E pelo menos para mim, assim, quando eu leio, ele me dá aquele senso de realidade, sabe? Aquele tapa na cara que às vezes a gente precisa, aquele tapa na cara que o Batman dá no Robin. Aquele meme maravilhoso de internet. É isso. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Vou deixar no ar. Não gosto muito de comentar poemas, eu já fiz comentários aqui. Vou deixar no ar, vou sugerir para vocês a leitura ou a escuta de Tabacaria, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o que eu coloquei, e deixar essa reflexão, assim, você está sendo a potência que você quer ser? Você tem coragem? E se você não tem, por que você não tem? O que te falta? O que te falta para ter essa coragem de se afirmar? Por quê? Por que você precisa da aprovação do outro? Para ser feliz, para ser quem você é, para agir, para que a sua vida seja luz. Mostre a sua luz, tenha coragem, seja seu eu mais verdadeiro, sem precisar mentir para o outro. Busca no seu silêncio, busca ajuda se for necessário, se for preciso, e vai inspirar, como também está aqui num trecho de Tabacaria, se pode inspirar, que inspire. Eu gosto também do duplo sentido dessa frase. Hoje eu fico por aqui. Agradeço a sua atenção. Gostou? Deixa o seu joinha. Não gostou? Deixa o seu dislike também, seu não joinha, seu a joinha. Compartilha com quem achar que vai gostar do conteúdo, que vai se beneficiar dele.
Se não está inscrito ainda, nem inscrita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Na semana que vem eu estou de volta. Beijo, grata e até mais.